Você sente que a sua mente não para, que você precisa elaborar, se livrar de pensamentos, porque a sua cabeça simplesmente não silencia nunca. E eu tô aqui para te contar que você pode fazer isso, mas começando pelo lugar certo, que é pelo corpo. A gente não consegue lidar com a mente lidando com a mente. A gente precisa mostrar para a mente que podemos sim cessar um pouco os nossos pensamentos, mas não forçando a mente a parar, e sim permitindo que a mente entenda que ela pode parar. E isso a gente faz pelo corpo. Então, quando o nosso corpo está em estado de alerta, a nossa mente fica agitada também fica em alerta. E quando o nosso corpo entende que ele está em segurança, a nossa mente acompanha esse raciocínio e os pensamentos, eles desaceleram. Então, para a gente desacelerar a mente, a gente precisa mostrar ao nosso corpo que ele não está em perigo. Então, imagina lá os nossos antepassados que viviam no ambiente aberto, na natureza, e eles precisavam sim estar em alerta, porque a qualquer momento poderia aparecer uma onça e atacar. E aí eles iam ter que ter uma reação. Qual seria a reação que você teria, né? Vamos tentar imaginar esse cenário. Você sendo lá esse antepassado que vivia num ambiente aberto, na natureza, e se deparava com um predador, uma onça. No caso aqui do Brasil seria uma onça. Se você estiver em outro canto do mundo, pode ser um urso, pode ser um tigre, né? Enfim, um predador chega e te ataca. O que você vai fazer? Você tem 3 opções, tá? Você pode lutar com o seu predador. Vem, onça, que não seria o caso, eu não faria isso não, tá? Mas esse é um padrão de resposta, de reação para quando você se vê em frente a um perigo, que no caso aqui a gente está falando sobre a onça. Mas na atualidade os perigos são outros, mas a gente vai falar sobre isso logo mais. Você tem um outro tipo de reação que seria fugir, sair correndo da onça, né? Seria uma opção um pouco mais válida, mas a onça ela é muito rápida, tá, gente? Enfim, eu não sei se a gente conseguiria fugir correndo da onça, mas é uma opção. E uma outra opção é fingir de morto. A onça, né, o perigo iria olhar para aquela reação, ah, não, já tá morto, deixa eu me embora. Então, esses são os 3 tipos de reação que a gente, como animal que somos, e como a gente também apresenta esses comportamentos desde lá de trás, são essas 3 reações que a gente poderia ter diante de um predador. Então, isso acontece hoje em dia também, quando a gente se depara com os predadores atuais, que são um e-mail que a gente recebe do trabalho, uma criança que está chorando, você não sabe o que fazer, uma discussão com o seu parceiro, parceira, algo familiar que você precisa lidar. Então essas são as onças atuais que a gente precisa lidar todo dia, toda hora, né? São demandas do nosso dia a dia que a gente precisa olhar para aquilo e precisa tomar decisões. Então a gente pode ter esses 3 tipos de padrões comportamentais diante de um perigo. E o nosso corpo, ele reage a esses 3 padrões. O nosso corpo, ele reage diante do perigo. Então, voltando lá na nossa imaginação dos antepassados, se você viu a onça, você precisa sair correndo. O seu corpo, ele vai reagir a isso. Então, ele vai entrar em alerta máximo, ele vai dilatar suas pupilas, ele vai descarregar a adrenalina, ele vai pausar a digestão, se você estiver fazendo uma digestão de algum alimento, e vai fazer todos os recursos possíveis para que você consiga sair correndo.
da onça, ou para que você consiga lutar contra a onça, né? Um dos padrões que você economizaria energia seria o do congelamento, que é fingir de morto. Mas isso também não te garante que você não tensione o seu corpo, né? Então a gente tensiona o corpo para que a gente consiga agir. O problema disso na atualidade é que a onça nunca vai embora. A onça tá sempre aqui, ó, respirando no nosso pescoço. E aí a gente faz o quê? A gente tensiona o nosso corpo ao longo do dia e o corpo fica ali tensionado porque está esperando a qualquer momento a onça aparecer. Só que ela não aparece para a gente relaxar. Ah, não, a onça passou, já foi, tô vendo a onça indo embora ali. Ufa, posso relaxar. Observe o seu cachorrinho, se você tiver um cachorrinho ou então um gato. Eles passam por uma situação de estresse e eles, né, e pronto, segue a vida. A gente não. O estresse, ele tá sempre aqui no nosso cangote, tá sempre aqui, ó, na nossa palma da nossa mão ali no smartphone. Então, ou então com as pessoas que a gente convive no trabalho, ou então na família, né, no nosso dia a dia. Isso impede que a gente pare para... Não, agora eu posso relaxar. Então a gente fica o tempo todo em alerta. Tá se identificando aí na sua vida? Tá se identificando? Você fica aí, né, com o ombro elevado, a boca aqui tensa, ou então aqui no meio faz até uma ruguinha aqui, né, de tanto que a pessoa fica assim, tensionando, né? Esse estado frequente de alerta, ele vai dificultar outros processos da nossa vida. Por exemplo, eu não falei que quando a gente se prepara para fugir de um predador, o nosso corpo ele cessa alguns mecanismos, por exemplo, a digestão. Então você aí que tem uma má digestão, que não está conseguindo digerir bem os alimentos, não consegue digerir bem os pensamentos, porque a digestão ela não é só dos alimentos. A gente digere o que a gente vê, o que a gente ouve, né, o que a gente sente, o que a gente pensa, tudo isso tem que passar por um processo de digestão. Então, quando a gente fica ruminando muitos pensamentos, ou então ruminando muito uma emoção, né, quer dizer que a gente não está conseguindo digerir aquilo. E um dos motivos, ao invés da gente ficar tentando racionalizar, é observar o nosso corpo. Um dos motivos para que a gente não consiga digerir tais pensamentos, tais emoções, pode ser porque o nosso corpo está em alerta. Se o nosso corpo está em alerta, ele não vai despender energia para a digestão, né, do alimento, dos pensamentos, dos sentimentos. Ele vai focar, né, direcionar a energia toda para a gente fugir ou então lutar contra aquele suposto problema, suposto perigo, suposta onça. Então, isso vai acumulando ao longo dos dias, dos anos, uma má digestão e isso interfere em outros sistemas. Por exemplo, se você não digere bem o alimento, você vai se alimenta de muito laticínio, por exemplo. Um exemplo aqui, tá, gente? Você se alimenta de muitos produtos de origem de laticínios. O que o laticínio ele faz? Ele estimula o nosso corpo a produzir muco, né, uma umidade. Se você não está digerindo bem aquela umidade, você vai fazer o quê? Você vai acumular no seu corpo aquela umidade. E isso pode ocasionar o quê? Se você acumula o muco aqui no seio nasal, por exemplo, isso vai se tornar uma sinusite. Se você acumula esse muco lá no intestino, isso vai também afetar a sua absorção de nutrientes. Por exemplo, o lugar onde a gente mais absorve B12, por exemplo, é lá no intestino. Se o seu intestino está todo acumulando ali alimentos não digeridos, você vai ter uma baixa e um déficit de absorção de B12. Então eu tô mostrando aqui
que um estado de alerta, ele não causa só uma tensão no corpo, ele não te causa só um apertamento na mandíbula, uma tensão no quadril, né? Não, ele vai afetar todos os seus sistemas. Por isso a importância da gente sempre ter manejos para sair desse estado de alerta, para a gente mostrar para o nosso corpo que não tem onça aqui no cangote, que a gente pode... Não, calma, corpo, não tem onça não, hein? A gente faz isso com os manejos corporais. Porque se a gente se mantém nesse estado de alerta, a gente vai afetar todos esses sistemas. Então, se você acumula, por exemplo, um muco aqui no seu seio nasal, você vai afetar também o seu sistema respiratório, né? Então, vê como que tá tudo. O nosso corpo, ele não tem compartimentos separados. Ele é uma coisa inteiriça, ele é inteiro. A gente tem que olhar para o nosso corpo de uma forma integral. Então, e não existe corpo, mente separados, compartimentos. Não, peraí, deixa eu abrir a gavetinha da mente aqui, deixa eu ver o que tem. Não. É tudo, um afeta o outro. Um afeta o outro. Só que o problema da gente estar sempre querendo resolver os nossos problemas, né, de mente e emoções através da mente e dos pensamentos, o problema é que o corpo, ele não tá mostrando isso. Você tá lá, pare de pensar nisso, pense positivo, e o corpo tá aqui, ó. Como que vai acompanhar um pensamento se o seu corpo tá te mostrando que você precisa fugir? O seu corpo tá pronto, preparado para fugir. Então não adianta a gente querer começar a se regular pela mente, pelos pensamentos. Por quê? Porque o nosso corpo está em ativação, em alerta. Então a gente tem que fazer o caminho justamente o contrário. A gente tem que começar pelo corpo, mostrar para o nosso corpo que ele não precisa estar em alerta, trazer esse sentimento de segurança para o nosso corpo, para que a nossa mente, os nossos pensamentos acompanhem esse raciocínio. Então eu quero fazer um manejo aqui com vocês, só para vocês sentirem aí. E os manejos, eles são de acordo com o que o nosso corpo está sentindo. Lembra que eu falei dos padrões comportamentais? Luta, fuga, congelamento. Cada dia a gente vai precisar de um determinado manejo. Então a gente precisa entender a linguagem do corpo. O que o corpo está mostrando hoje? Ele está com uma tensão no ombro, então a gente precisa relaxar essa tensão. Ele está sabendo, eu sei o que eu preciso fazer hoje, mas eu estou congelada, eu simplesmente não consigo fazer. Ou então, eu estou super cansada, mas eu não consigo relaxar. Ou então, eu tô irritada, tudo está me irritando. Tudo está me irritando. Será que é só falta de paciência? Às vezes o seu corpo está tão acumulado de coisas que você vai guardando, vai segurando, aquela coisa que você nunca fala, que você queria falar, mas você não fala, você guarda, e o seu corpo vai guardando, e você nunca descarrega, e vai chegar uma hora que o seu corpo está sobrecarregado, então ele precisa descarregar, né? Então, de acordo com o que a gente precisa no dia a dia, a gente precisa entender, a gente precisa parar para observar. Então, tirar alguns minutos do seu dia, como que está o meu corpo hoje? Perguntar para o nosso corpo. Corpo, como você está hoje? O que você precisa hoje? E parar para escutar. Nossa, hoje eu estou precisando descarregar. Estou bem acumulada. E a partir daí, a gente segue para os manejos, para que a gente ofereça ao nosso corpo aquilo que ele está precisando. Então vamos fazer aqui juntos, por exemplo, uns exemplos de manejo, só para você sentir aí no seu corpo. Então eu quero que você se sente, vou te pedir para você se sentar aí de uma forma confortável, com a coluna alongada, se possível feche seus olhos. Se você sentir desconforto ao fechar os olhos, apenas foque, relaxe a sua visão em algum ponto. E observe como que está a sua respiração.
Apenas observe. A sua respiração está o suficiente? Ela está curta, ela está profunda, ela está longa? Como que está a sua respiração? Observa. Como que está o seu corpo nesse momento? Seus ombros, seu pescoço, a sua mandíbula, a musculatura da sua face, como que está? Observa. Solta a sua mandíbula. Solta o peso dos ombros. Ajusta o seu pescoço. E permita que o ar entre pelas suas narinas e preencha os seus pulmões. E na hora que o ar sai, você tenta relaxar um pouco mais. Inspira, nutrindo o seu corpo de oxigênio, de ar. Expira, liberando a tensão. Inspira. Preencher os pulmões, dá mais uma inspirada. E solta o ar devagar pela boca. Relaxando os ombros. Inspira. E dá mais uma inspirada final. Expira, soltando pela boca. Relaxando os ombros. Inspira. Dá a última inspiração final. E expira. Vem abrindo devagarzinho os olhos. Observa como o seu corpo está agora. Como que ele estava no início da conversa. Se você ainda sentir que está precisando liberar alguma coisa, sacode. Como é que gato, cachorro fazem quando eles passam por um perigo? Eles sacodem o corpo. Então sacode as pernas. Se você estiver em pé, pode dar pulinhos. Sacode mesmo o corpo, balança, sacode, mexe os ombros, traz movimento para o seu corpo para que ele coloque para fora aquilo que ele está acumulando. Então você precisa dar movimento para o seu corpo para que ele libere. Então a gente precisa descarregar. Quando a gente está muito cansado e a gente não consegue descansar, isso indica que o nosso corpo ele está precisando descarregar antes de carregar. Então realmente é super simples, mas a gente não aplica isso no nosso dia a dia porque a gente não foi ensinado a isso. E é isso que eu quero te ensinar aqui. Vai acompanhando o nosso conteúdo porque a gente vai falar muito mais sobre isso. Se você quiser se aprofundar, entra no link da bio para você acessar todos os manejos que eu ensino, as explicações de porquê dos padrões corporais para cada comportamento. Então tá tudo explicadinho. Entra aqui no link da bio. Até o próximo vídeo.